Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai discutir sobre o decreto 7.508 de 2011. Esse decreto ele regulamenta a Lei 8080, que dispõe sobre as organizações do Sistema Único de Saúde. Relembrando, né, que a nossa Constituição Federal ela cria o Sistema Único de Saúde, né? A Lei 8080, ela regulamenta o Sistema Único de Saúde e o Decreto 7.508, ele regulamenta a Lei 8080 sobre a organização do SUS. E aí ele vai, né, planejar os serviços de saúde sobre a assistência à saúde e as articulações interfederativas, tá? Então, o Decreto 7.508, ele vai dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde, né, sobre o planejamento da saúde, a assistência à saúde e as articulações interfederativas. Lembrando que as articulações interfederativas, a gente lembra, né, dos acordos de pactuação, dos acordos entre os gestores sobre o COAP, né? E a gente vai discutir cada um desses casos, tá? O artigo 2, gente, é um dos artigos mais cobrados em prova de concurso, certo? O artigo 2, ele trata de algumas definições. A gente vai tratar da definição de região de saúde, de contrato organizativo da ação pública da saúde, do que é porta de entrada, o que é mapa de saúde, o que é rede de atenção à saúde, o que é serviço especial de acesso aberto, o que é comissão intergestora e protocolo clínicos e diretrizes terapêuticas, tá? Os últimos certames da IBFC, ela cobrou, né, sobre a definição de contrato, sobre COAP, que é contrato organizativo de ação pública de saúde, a definição de comissão intergestora e também a definição de protocolo clínico. E aí, para a gente não errar, tá certo? Para a gente não errar, coloquei de forma bem colorida, bem dinâmica aqui para vocês, né? Para a gente relembrar. A IBFC ela já cobrou muito a definição de região de saúde, certo? E aí ela precisa mudar um pouquinho o padrão, né? Mas lembrando que é um artigo que ela ama, tá? Então é impossível vocês ir para a prova de vocês sem saber a definição desses termos, tá? Região de saúde, ele é o espaço geográfico contínuo, constituído por agrupamento de município limítrofe, delimitado a partir da identificação cultural, econômica e social de rede de comunicação e infraestrutura de transporte compartilhados, com a finalidade de integrar a organização, o planejamento e a execução das ações e serviços de saúde. Como é que funciona isso na prática, né, gente? Eu sempre gosto de citar um exemplo aqui do estado do Ceará. O estado do Ceará ele é organizado em 5 macro-regiões de saúde. E essas regiões de saúde, elas são espaços geográficos contínuos de municípios limítrofes, certo? E aí, quais são essas 5 macro-regiões? Isso não vai cair na prova de vocês, é só para vocês entenderem, tá? O contexto disso. Essas 5 macro-regiões do estado do Ceará. É a macro-região de Fortaleza, a macro-região do Norte, do Cariri, do Sertão Central e do Vale do Jaguaribe, tá? E aí existe esse emaranhado de municípios, e esses municípios limítrofes, eles são identificados a partir da cultura, da economia e dos aspectos sociais, a infraestrutura de transporte compartilhado. E aí essa conjuntura, esse agrupamento de municípios, eles têm a finalidade de organizar o planejamento e as execuções das ações de saúde. Hoje, cada uma dessas macro-regiões, ela tem hospitais regionais, certo? Visto que eu devo garantir as ações e serviços de saúde de forma, né, universal, integral, né, e hierarquizada, que eu tenho que garantir a atenção básica, a atenção secundária e a atenção quaternária, certo? E aí, né, esses municípios, eles fazem esses arranjos para que eles possam garantir, né, organizar o serviço e garantir toda, né, a rede de atenção,
as ações e serviços de saúde de forma hierarquizadas. Palavra-chave para não errar: região de saúde é espaço geográfico contínuo. Espaço geográfico contínuo constituído por agrupamento de municípios limítrofes. E esse agrupamento, né, para garantir o planejamento e as execuções das ações e serviços de saúde. A outra definição é do COAP, tá certo? Contrato Organizativo da Ação Pública de Saúde. COAP, ele caiu recentemente em provas, né, da IBFC, que foi a prova do último certame agora de 2024, né, do edital de 2023, prova realizada em 2024 da EBSER, certo? Esse contrato, ele fala, né, que é um acordo de colaboração firmado entre entes federativos. Então, ele é um acordo, certo? Ele é um acordo entre os entes federativos, com a finalidade de organizar e integrar as ações e serviços de saúde. E o COAP, ele é organizado, né, na rede regionalizada e hierarquizada, com definição de responsabilidades, indicadores e metas de saúde, critérios de avaliação de desempenho, recursos financeiros que serão disponibilizados de forma de controle e fiscalização de sua execução e demais elementos necessários à implementação integrada das ações e serviços de saúde. Palavra-chave para não errar: né, a definição de contrato organizativo das ações públicas de saúde, o COAP, é acordo de colaboração firmados entre os entes interfederativos. Todo acordo, né, gente, que vai discutir a ação de saúde, né, ele tem a finalidade de organizar e integrar os serviços de saúde. Lembrando que o SUS, ele é regionalizado e hierarquizado. E aí no COAP ele vai definir os indicadores, as metas de saúde, os critérios de avaliação, os recursos financeiros, né? De forma a ter o controle e a fiscalização de sua execução. A palavra-chave para não errar COAP é o acordo, a colaboração firmada entre os entes federativos. Porta de entrada é o serviço de atendimento inicial da saúde dos usuários do SUS. E a gente consegue lembrar bem, né? A porta de entrada é a nossa atenção básica, ela é a porta de entrada. Mas não é só a porta, não é só a atenção básica que é a porta de entrada. Nós temos outras portas de entrada dentro do SUS. Comissão intergestora, instância de pactuação consensual entre os entes federativos, né, para definição das regras da gestão compartilhada do SUS, beleza? Então, lembrou de comissão intergestora, vão lembrar de instância de pactuação. Mapa de saúde é a descrição geográfica, e aí diferente, né, de região de saúde, ele é a descrição geográfica da distribuição dos recursos humanos e das ações e serviços de saúde, ofertada pelo SUS e também pela iniciativa privada. Porque pode acontecer, né? O SUS, ele pode precisar de serviços da iniciativa privada quando ele não é capaz de oferecer, né, todas as ações de forma a garantir, né, o acesso e a universalidade do acesso da população, né? Então, considerando a capacidade instalada, coexistente, os investimentos e o desempenho aferido a partir dos indicadores de saúde do sistema. Aqui na região, né, que eu trabalho, região aqui do Vale do Jaguaribe, a gente, na distribuição do mapa de saúde, eu consigo dar um exemplo tranquilo para vocês sobre os serviços de hemodiálise. O serviço de hemodiálise aqui na nossa região é de forma, né, foi feito um mapa de saúde, identificado que existia a rede privada, e sairia melhor para o sistema contratar a rede privada, né? E aí é contratada a rede privada para ofertar o serviço de hemodiálise aqui na região, certo? Então veja que ele, né, ele vai captar tantas ações de serviços de
de saúde ofertada pelo SUS, como também pela iniciativa privada. A rede de atenção à saúde é conjunto de ações e serviços de saúde articulado em níveis de complexidade crescente, com a finalidade de garantir a integralidade da assistência à saúde. Tá? Veja que as redes de atenção à saúde, a RAS, ela vem com esse objetivo, né, de articular, de garantir a integralidade da assistência à saúde, seja na atenção primária, na atenção secundária e na atenção terciária. Serviço especial de acesso aberto é o serviço de saúde específico para atendimento de pessoas que, em razão de agravo ou de situação laboral, necessita de atendimento especializado. Um exemplo desse serviço especial de acesso aberto é os Serestes, né, que ele é responsável pela atenção à saúde do trabalhador, certo? Protocolo clínicos e diretrizes terapêuticas. Definição: critérios para diagnóstico da doença ou do agravo à saúde, o tratamento preconizado, com o medicamento e demais produtos apropriados, quando couber a posologia recomendada, os mecanismos de controle clínico e o acompanhamento e a verificação dos resultados terapêuticos a serem seguidos pelos gestores do SUS. Um exemplo de protocolo clínico e diretrizes terapêuticas é os protocolos para hipertensão, para diabetes mellitus, tratamento de hanseníase, tratamento de tuberculose. Esse é um exemplo de protocolo clínico. A organização do SUS. O nosso artigo 3º, também recorrente em provas de concursos, a IBFC ela não fica diferente. Ela gosta muito de cobrar a definição, né? Na verdade, o que é que ela gosta muito de fazer? Ela pega vários desses artigos e põe em uma questão só e pede para você julgar se o item é verdadeiro ou falso, certo? Então, quer dizer, o SUS é constituído pela conjunção das ações e serviços de promoção, proteção e recuperação da saúde, executadas pelos entes federativos de forma direta ou indireta, mediante a participação complementar da iniciativa privada, sendo organizados de forma regionalizada e hierarquizada, certo? Então, veja que o SUS ele deve garantir ações e serviços para a promoção, proteção e recuperação da saúde, de forma direta ou indireta, mediante a participação complementar da iniciativa privada, sendo organizado de forma regionalizada e hierarquizada. Certo, pessoal? Das regiões de saúde, as regiões de saúde serão instituídas pelo Estado, em articulação com os municípios, respeitando as diretrizes gerais pactuadas pela Comissão Intergestora Tripartite, a CIT. Poderão ser instituídas regiões de saúde interestadual, composta por municípios limítrofes, por ato conjunto dos respectivos estados, em articulação com os municípios. A instituição de saúde situada em áreas de fronteira ou outros países deverão respeitar as normas que regem as relações internacionais. Artigo 5º, gente, artigo 5º, vocês têm que levar para o coração de vocês, tá certo? Porque a IBFC ela é campeã em cobrar a definição de região de saúde, bem como a definição de porta aberta. E ele pergunta também o que são os serviços de porta aberta, bem como pergunta o que são os aspectos mínimos, para desenvolver uma região de saúde. Então, para instituir uma região de saúde, deve conter no mínimo, e aí não é no máximo, certo, pessoal? É no mínimo, ações e serviços da atenção primária, urgência e emergência, atenção psicossocial, atenção ambulatorial especializado e hospitalar e vigilância em saúde.
a instituição da região de saúde observará os cronogramas pactuados nas comissões intergestoras. Então, não erre, tá certo? Essa definição do que são aspectos mínimos para ter uma região de saúde e o serviço de porta aberta. Região de saúde, eu devo ter atenção primária, urgência e emergência, atenção psicossocial, atenção ambulatorial especializada e hospitalar e vigilância em saúde. O artigo 6º, ele trata, né, que as regiões de saúde serão referência para a transferência dos recursos entre os entes federativos. As regiões de saúde estarão compreendidas no âmbito de uma região de saúde ou de várias delas, em consonância com diretrizes pactuadas nas comissões intergestoras. Os entes federativos definirão os seguintes elementos em relação às regiões de saúde, tá? Seus limites geográficos, a população usuária das ações e serviços, o rol de ações e serviços que serão ofertados e respectivas responsabilidades, critérios e acessibilidade de escala para a contratação dos serviços. Artigo 7º, gente, ele é pouco cobrado em prova, tá? Mas eu já venho percebendo. A IBFC ela era campeã em cobrar a definição de regiões de saúde, a definição de mapa de saúde, né? E aí, a última prova da IBFC, da EBSER, ela já cobrou a definição de COAP, de comissão intergestora e de protocolo clínico, que ela não era recorrente em cobrar isso, tá certo? Então, bota um coraçãozinho aí nesse artigo 7º, porque ele pode cair nessa prova da FAGFOL, certo? Revisando, né? As redes de saúde, atenção, estarão compreendidas em um âmbito da região de saúde ou de várias delas, em consonâncias com as diretrizes pactuadas nas comissões intergestoras. Os entes federativos definirão os seguintes elementos em relação às regiões de saúde, ou seja, os seus limites geográficos. E aqui na região do Vale tem um limite geográfico, assim como a do Cariri, do Norte, do Sertão Central, tem os limites geográficos dos municípios, que vai levar em consideração o aspecto cultural, transporte, né? A população usuária, as ações e serviços, o rol de ações e ofertas, ou seja, tudo que eu tenho de oferta de serviço para aquela população e respectivas responsabilidades, critérios de acessibilidade e escala de conformação dos serviços. Artigo 8º, ele fala que o acesso universal, igualitário e ordenado das ações e serviços de saúde se inicia pela porta de entrada do SUS e se completa na rede regionalizada e hierarquizada de acordo com a complexidade do serviço. E aí as portas de entradas, né, do SUS, e aí eu coloquei tanto que são as portas de entrada, como também exemplos. A porta de entrada da região, da rede de atenção à saúde é a atenção primária, a atenção de urgência e emergência, a atenção psicossocial e o serviço especial de acesso aberto. E aí a atenção primária é a equipe de saúde da família, a unidade básica de saúde, o nosso antigo NASF, né, que agora as equipes multi, consultório de rua, a equipe de saúde da família, né, os serviços de urgência e emergência, a RUP, o SAMU, o hospital porta aberta, as salas de estabilizações, a atenção domiciliar, a atenção psicossocial, os serviços de residência terapêutica, CAPS 1, CAPS 2, CAPS 3, a atenção residencial de caráter transitório, a estratégia de desinstitucionalização, o serviço especial de acesso aberto ao SEREST, as casas de apoio, né? E aí o parágrafo único, ele trata que mediante justificativa técnica de acordo com o pactuado nas comissões intergestoras, os entes federativos poderão criar novas portas de entrada às ações e serviços de saúde, considerando
as características das regiões de saúde. O nosso artigo 10, vou só beber uma água. Os serviços de atenção hospitalar e ambulatorial especializado entre maior complexidade e densidade tecnológica serão referenciados para a porta de entrada de acordo com o artigo 9. O acesso universal e igualitário das ações e serviços de saúde serão ordenados pela atenção primária e devem ser fundados na avaliação da gravidade e risco individual e coletivo e nos critérios cronológicos, observadas as especificidades prevista para a pessoa como proteção especial conforme legislação vigente. IBFC cobrou em certame recente, artigo 11, tá certo? Uma questãozinha de completar, e aí a gente iria completar falando que era a atenção primária. Ele cobrou a lei seca desse artigo. A população indígena contará com regramento diferenciado de acesso compatível com as suas especificidades e com a necessidade de assistência integral à sua saúde, de acordo com as disposições do Ministério da Saúde. Parágrafo único também foi cobrado recentemente em prova da IBFC, tá? Então, bota um coraçãozinho aí, que ele é importante para a prova de vocês. Ao usuário será assegurado a continuidade do cuidado em saúde em todas as suas modalidades, nos serviços hospitalares e em outras unidades integradas da rede de atenção das respectivas regiões. As comissões intergestoras pactuarão as regras de continuidade de acesso às ações e aos serviços de saúde nas respectivas áreas de atuação. O artigo 13, ele já fala, né, que para assegurar o acesso universal, igualitário e ordenado às ações e serviços de saúde do SUS, caberá aos entes federativos, além de outras atribuições que venham a ser pactuado pela comissão intergestora, garantir a transparência, a integralidade e a equidade nos acessos às ações e serviços de saúde, orientar e ordenar os fluxos das ações e dos serviços de saúde, monitorar o acesso às ações e serviços de saúde, ofertar regionalmente as ações e serviços de saúde. O Ministério da Saúde disporá sobre os critérios, diretrizes, procedimentos e demais medidas que auxiliem os entes federativos no cumprimento previsto no artigo 13. Em relação ao planejamento da saúde, né? Também artigo recorrente, a gente relembra lá da nossa Lei 8080, que fala que o planejamento do SUS é do nível local para o federal. Então, o artigo 15 aqui do Decreto 7.508, ele relembra que o processo de planejamento de saúde será ascendente e integrado do nível local para o federal, ouvindo os respectivos conselhos. A gente já assistiu a aulazinha sobre a aula sobre conselhos de saúde, que é a instância de gestão, né, dos usuários no SUS, certo? Então, tudo que é de planejamento, eu preciso ouvir os conselhos, seja ele local, municipal, estadual, federal. Por quê? Porque o planejamento, ele acontece do nível local para o federal de forma ascendente e integrada. E aí ele vai ouvir os respectivos conselhos de saúde, compatibilizando as necessidades das políticas de saúde com a disponibilidade dos recursos financeiros. O planejamento da saúde é obrigatório para entes públicos e será indutor para iniciativa privada. Bota aí um QP nesse inciso primeiro, porque a IBFC cobrou recentemente esse inciso, tá certo? Tanto o artigo 15 como também os incisos, ele está sendo recorrente cobrado pela IBFC. Veja que
o planejamento de saúde ele é obrigatório para o ente público e ele será indutor para a iniciativa privada. As bancas também elas gostam de cobrar. A IBEF, se ela cobrou a lei seca, ela pode inverter. Ele pode dizer que o planejamento da saúde é obrigatório para a iniciativa privada e indutor para os entes públicos. Não, pessoal. O planejamento de saúde é obrigatório para o ente público e será indutor para a política da iniciativa privada. Ah, professora, mas a iniciativa privada também faz planejamento. Gente, aqui é questão de prova. A gente tem que ver o que a lei está cobrando e discutir sobre a lei, certo? Que a iniciativa privada ela faz planejamento, faz, mas aqui a gente está pegando a lei seca para acertar a questão de prova, certo? A compatibilização que se trata o caput será efetuada no âmbito dos planos de saúde, os quais serão resultado do planejamento integrado dos entes federativos e deverão conter metas de saúde. O Conselho de Saúde estabelecerá as diretrizes a serem observadas na elaboração dos planos de saúde, de acordo com as características epidemiológicas e da organização de serviços nos entes federativos e nas regiões de saúde. Por que isso, pessoal? Por que precisa isso aí na prática para a gente entender melhor? Quando se vai elaborar um plano de saúde, precisa entender as características epidemiológicas da região, tá? Se na minha região tem muito acidentes de trânsito, o meu primeiro ponto para o meu planejamento, né, é que eu faça ações de promoção, proteção e recuperação de saúde para esse tipo de aspecto epidemiológico. E aí vai desde ações de promoção e prevenção, que pode ser pactuado na atenção básica, dentro da atenção terciária, como também eu devo garantir o atendimento dessa população na rede em nível terciário de saúde, certo? Então, é por isso que o Conselho Nacional de Saúde estabelecerá as diretrizes a serem observadas na elaboração dos planos de acordo com as características epidemiológicas da sua organização de serviços nos entes federativos e nas regiões de saúde. O artigo 16, ele ressalta que no planejamento deve ser considerado os serviços e as ações prestadas pela iniciativa privada de forma complementar ao não SUS, os quais deverão compor os mapas de saúde da regional, estadual e nacional. O mapa de saúde será utilizado na identificação das necessidades de saúde e orientará o planejamento dos entes federativos, contribuindo para o estabelecimento das metas de saúde. Por que isso? Vamos imaginar que eu tenho na minha região muita gestante e eu preciso fazer um exame específico para aquela população. E aí, no âmbito do SUS, eu não tenho, né, esse tipo de exame, mas eu tenho uma rede particular que pode ofertar, que aí, para eu conseguir ofertar esses exames de forma ágil, né, mais rápida, é melhor contratar a iniciativa privada. Por isso que a iniciativa privada, ela tem que participar do planejamento, tá certo? Mesmo ela não sendo, né, do SUS, como diz aí no artigo 16, que no planejamento devem ser considerados os serviços e ações prestadas pela iniciativa privada de forma complementar ou não ao SUS, os quais deverão compor mapa de saúde. O mapa de saúde será utilizado na identificação das necessidades de saúde e orientará o planejamento integrado dos entes federativos, contribuindo para o estabelecimento das metas de saúde. O planejamento da saúde no âmbito estadual deve ser realizado de maneira regionalizada a partir da necessidade dos municípios, considerando o estabelecido em metas de saúde. A banca pode colocar que o planejamento ele vai ser de acordo com a necessidade da União, tá certo? Ou necessidade do próprio município, não. O planejamento no âmbito estadual ele deve, né, levar em consideração de maneira regionalizada a partir da necessidade dos municípios. Compete à Comissão Intergestora Bipartite, que trata o inciso 2 do artigo 30, pactuar as etapas do processo e os prazos do planejamento municipal em consonância com o planejamento estadual e nacional. A gente vai entender o que são essas comissões intergestoras e o que define o artigo 30, tá? Vamos fazer uma pausa, né? Para a gente tratar, né, a partir de agora do artigo 20, que ele fala da assistência à saúde, certo?
Um grande abraço, fique com Deus e aguardo já vocês.